Olá, meu nome é Vanessa e eu vou estar apresentando a atividade de dicotomias de Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure foi um linguista e filósofo suíço, considerado fundador da corrente estrutural e precursor da linguística moderna. Ele lecionou linguística geral na Universidade de Paris e também em Genebra por mais de 20 anos. Com base nos seus conceitos em aula, 3 de seus alunos publicaram após a sua morte em 1916 o livro O Curso de Linguística Geral, que serviu de fundamento para a linguística estrutural. O livro O Curso de Linguística possui diversas dicotomias, que são utilizadas na construção da ciência, que viria a ser conhecida como conhecemos hoje, no caso, a linguística. As dicotomias são língua e fala, significado e significante, sincronia e diacronia, paradigma e sintagma. Falando um pouquinho aqui sobre a sincronia e a diacronia. Sincronia, aliás, é determinado estado da língua e que passa a ser estudada pelo sistema dos elementos linguísticos, né? Por exemplo, estuda as variações da língua que existem numa determinada época, suas variações regionais, sociais e situacionais, certo? Já a diacronia estuda-se a língua, porém, observa-se fatores de mudanças e alterações na língua devido a fatores históricos. Apresenta, por exemplo, no caso, apresenta a evolução das palavras, que as palavras sofreram através do tempo, analisando suas transformações corridas, até chegar à palavra final, a palavra atual. No caso, sincronia e diacronia são estudos relacionados ao tempo. Já a língua é um conjunto de signos que dá sentido às coisas, né? Por exemplo, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua brasileira, a língua de sinais e etc. A fala já é um instrumento da língua, utilizado para a comunicação, né? Porém, é influenciada pelos níveis, desde o mais informal até ao mais culto. Por exemplo, nível formal, nível informal, coloquial, regional e etc. Ou seja, a língua é um sistema organizado, enquanto que a fala é a forma particular de usar esse sistema. Já no paradigma, seria uma série de elementos linguísticos que podem ser escolhidos pelo falante a fim de mudar o sentido do enunciado. Por exemplo, quem seria o sujeito, quem seria o verbo, qual seria o verbo, qual seria o complemento, certo? Já no sintagma, ele está mais ligado à síntese. Preocupa-se com as ordens das palavras, no qual o sentido e qual sentido deseja passar, né? Por exemplo, espaço do sujeito, espaço do verbo, escolha do complemento. Essa maçã é deliciosa. Então, eu poderia estar aqui substituindo a palavra maçã, substituindo a palavra deliciosa. Então, para formar uma outra frase, mas provavelmente com um sentido semelhante. Então, Saussure definiu um novo objeto do estudo para a linguística, as dicotomias, né? No curso de linguística, você não vai ver a palavra dicotomia em si, mas a dicotomia em si, os seus conceitos aparecem nessa síntese, né? Nessa análise. Então, a palavra dicotomia significa dividir em partes iguais. Então, essa é a minha apresentação referente à atividade sobre as dicotomias de Ferdinand Saussure.